Hello everyone! Agora sim! How are you? Hoje nós vamos ter o clássico, né? Um dos clássicos do Guns N' Roses, que foi uma banda que teve muito sucesso na época que eu era adolescente. Então eu trago muitas lembranças, inclusive a lembrança de cantar essa música do jeito todo errado, sem saber o que eu estava falando, porque é assim, né, gente? A gente fala português como a nossa primeira língua, a gente não tem a gente não sabe o que quer dizer a letra e tal, e até que é uma letra legalzinha, uma letra que não fala palavrão e tudo, e que tem assim uns solos de guitarras muito louco. Eu acho assim que é difícil um adolescente ouvir essa música e não ter vontade de saber tocar, de saber cantar, né? E aí a gente traz essa energia, né, para o resto da vida. Então, onde toca essa música, você volta lá, né? Até brinquei no meu stories hoje, falei, hoje nós vamos fazer o túnel do tempo, né? Nós vamos voltar, né? E também eu vejo o pessoal mais jovem, né, adolescência de agora, também ouvindo essa música, porque é um clássico, né? Então quem gosta de rock and roll, né, quem gosta desse tipo de música, vai curtir. Então vamos lá. O nome da música é Sweet Child of Mine. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Isso aí. Sweet Child of Mine, dos Guns N' Roses. Então, começando pelo seguinte. O nome dessa banda, né? Na verdade, assim, tinha duas bandas. Eu acho que, eu não sei exatamente de onde eles eram. Eu não era, assim, super fã de colocar pôster na parede, mas eu gostava das músicas. Então, eu sei que tinham duas bandas, que era Guns de alguma coisa. No nome tinha alguma coisa com Guns, que são armas, né? E tinha outra banda que também tinha alguma coisa no nome com Roses, que é rosas, né? E aí essas duas bandas se desfizeram, eles se encontraram, se juntaram para formar uma, por isso que virou Guns N' Roses. E esse N com apóstrofe aí é só uma forma diferente, super informal da palavra and. And, que quer dizer e, né? Então, armas e rosas, né? São duas coisas bem opostas e ficou um nome legal, né, para a banda. Eles tiveram aí a criatividade de fazer esse nome. Aí, o nome dessa música é Sweet Child of Mine. De novo, esse O, né, tem o O e apóstrofe, que é a mesma coisa do of, né, que é o de mim, na verdade, seria essa música, né? Minha doce criança, mas se fosse traduzir bem na forma bem, como é que fala? Literal, seria, né, criança doce de mim. Fica muito estranho, né? Então, Sweet Child of Mine. Esse O e apóstrofe, que é o of, esse of a gente escreve OF, certo? Mas quando a gente pronuncia, e é uma coisinha um detalhe bem mínimo, mas que muita gente pronuncia errado, e às vezes essa diferença faz o seu inglês soar um pouquinho mais bonito. Esse off, né, que é OF, um F só, a gente pronuncia como se fosse OV. Então a gente fala sweet child, né, criança child, sweet child of mine. Of, como se fosse um V, não um F, ok? O off, que a gente fala que tem o som de F, né, off, esse é o contrário do on, né? Quando uma coisa tá ligada, a coisa tá on, O-N. Quando uma coisa tá desligada, a coisa tá off. Aí sim, O-F-F, tem som de F, não de V. Certo? Hello, hello, tô vendo o pessoal chegando, falando hello, é isso aí. Vamos lá. Então, infelizmente eu não posso tocar a música, né, que ia trazer muito mais energia positiva aqui, uma energia gostosa dessa música, mas a gente vai fazer da forma que der, né? Sweet Child of Mine. Bora lá, a primeira parte dessa música. Deixa eu arrumar certinho pra gente poder ver
certinho. Ok. Depois daquela guitarra que começa a música, né? Ele vai lá. She's got a smile that it seems to me. She's got a smile that it seems to me. Depois ele fala, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Né? Então aí, vamos entender o que ele está falando. Primeiro ele está falando de uma mulher, que ele chama de criança. Né? Aí pode dizer que é a mulher, uma namorada dele. Eu li alguma coisa dizer que tinha a ver com uma namorada que ele tinha, que até ele no final acabou casando com ela, depois acabou separando. É aquelas coisas, né, de rockstar. Mas quando falou do blue sky, que remete à cor dos olhos delas, do céu azul, então eles meio que entenderam de quem que ele estava falando. Então ele começa falando dela, né? Que ela tem um sorriso. She's got a smile. E aí eu queria chamar a atenção nesse she's got, que em algumas pessoas, principalmente na Inglaterra, aqui eu vejo mais, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, eu vejo mais, talvez em músicas, mas no dia a dia, eu não vejo muitas pessoas falando have got, ou então has got, no lugar de só have, ou só has, que é ter. Mas eu posso falar, I have a pencil, eu tenho um lápis, I have a pencil, ou eu posso falar, I have got, ou se eu contrair, I've got a pencil. Tudo bem. Se é he, she or it, aí a gente tem que fazer a conjugação, fica has e não have. Então, por exemplo, minha filha, né? My daughter has a pencil. Minha filha tem um lápis. Ou my daughter has got a pencil. Posso usar das duas formas. Mas no mais comum, eu não ouço o has got so much, assim, muito por aí. Eu ouço mais o have ou has, que é mais simples, né? Então ele está usando essa construção aí para falar she has a smile, né? Ou she has got a smile. E aí, como ele contraiu o has, né? Ele colocou só um apóstrofe S. Então fica she's got a smile. Esse apóstrofe S não é verb to be ou não é mais nada, porque vem o got logo em seguida, então a gente sabe que é como que diz? Essa formação, né? Essa estrutura. Então lá, she's got a smile that it seems to me, né? Esse that aí tá falhando, Annalise. O YouTube às vezes ele falha, mas ele volta, tá? Vocês vão me avisando. Então ele diz assim, she's got a smile that it seems to me, né? Esse that que tá aí, não é, a tradução dele, não é o that do esse ou aquele, né? Porque a gente fala assim, this is a pencil, né? This, isto, né? E aí eu posso apontar lá longe, um lápis lá longe e falar, that is a pencil. Aquilo é um lápis, né? Mas nesse caso, esse that também, quando a gente usa aquela conjunção que, né, que a gente fala, por exemplo, ele está dizendo aqui, ela tem um sorriso que me parece, esse que também é o that, né? Então, tem essas formas diferentes aí de, na verdade, escreve da forma igual, pronuncia da forma igual, mas quer dizer uma coisa diferente, né? Então, she's got a smile that it seems to me, né, que me parece, seems é parecer, o verbo seem, reminds me of childhood memories, né? Reminds me é de me lembrar, né? Aqui eu traduzi como trazer à tona, mas se lembrar de uma coisa, ser lembrado de uma coisa é o verbo remind.
Até, por exemplo, no telefone, a gente tem no calendário, se a gente quiser marcar uma coisa no calendário e quiser que ele dê um alerta para a gente poder fazer a coisa, né? Não perder o horário, a gente vai lá e coloca um reminder, né? Que é para ele para ele lembrar a gente do que tem que ser feito. Então, o que o smile dela parece que lembra ele, né? Lembra, reminds of childhood memories. As memórias da infância. Child é criança, childhood é infância, né? E aí ele fala, que tipo de childhood memories? Where everything was, quando tudo era, onde tudo era, as fresh as the bright blue sky. Então, é as memórias que tudo era bem fresco, né? Tudo era bonito, assim como um céu azul límpido. Bright quer dizer, na verdade, que brilha, né? Aqui a tradução ficou legal colocar límpido, porque um céu que brilha é um céu sem nuvens, um céu limpo, né? Então é isso que ele fala. Where everything was as fresh as the bright blue sky. Aí ele continua falando. Vamos lá, na próxima. Deixa eu ver se encaixou certinho aí. Quase. Então ele fala: Now and then, when I see her face, she takes me away to that special place. Né? Então, now and then é uma forma da gente falar às vezes, de vez em quando, né? Quando que o seu amigo vem na sua casa? Now and then, né? De vez em quando. Então, now and then, when I see her face, quando eu vejo a face dela, né? Her, dela. She takes me away to that special place, né? Ela me leva. Take away é levar embora, né? Então, now and then, when I see her face, she takes me away to that special place. What special place? Né? Que lugar especial que ela leva ele? Vamos ver. And if I'd stare too long, I'd probably break down and cry, né? Esse and if é como se fosse e se, né? Se, if, quer dizer o se de condicional, se alguma coisa acontecer. Então ele usa I'd stare. Esse I'd, na verdade, é o I would stare. Would é o que faz a palavra, o verbo ficar com aquela forma do passado que é o iria, né? Então, eu faria. I would do, né? I would do. E aí, quando eu quero contrair esse would, eu só falo I'd, né? I'd. Então, quando ele está dizendo I'd stare too long, if I'd stare too long, and stare quer dizer quando você olha fixo, quando você encara, né? E isso é até engraçado, por exemplo, quando tem as crianças, né, numa sala, tudo, e uma fica olhando demais para outra, ela fala assim, Mom, né, mãe, fulano tá staring at me, né? Tá me olhando demais, tá me encarando, né? Geralmente as crianças, adolescentes, têm um problema com esse negócio de stare, né? Então ele está dizendo assim, que se ele fixar e ficar olhando por muito tempo, ele provavelmente, né, ele fala I would probably, né, provavelmente, break down and cry, né? Break down é tipo perder o controle e começar a chorar, né? Quando você break down, quer dizer, às vezes você está numa situação difícil, você está segurando, mas tem uma hora que você não segura mais. É aquela hora que estoura, sabe? Ele vai estourar e chorar.
Então ele fala: She takes me away to that special place, and if I stare too long, I'd probably break down and cry, né? Aí, para rimar com cry, ele vai lá e solta o Sweet Child of Mine, né? Então é a hora que ele fala: Whoa, sweet child mine, né? Então, minha doce criança, sweet child mine. E depois ele fala: oh, sweet love of mine, né? Então ele tirou o child e colocou love, né? Trocou por amor. Certo. Aí depois é a segunda parte da música. De novo ele fala dos olhos dela. Olha que interessante. De novo, o mesmo assunto, da mesma forma. Ele fala dos olhos, que os olhos são azuis. Então, nem teve como as pessoas da época não relacionarem isso que ele está falando com realmente uma pessoa, né? Deixa eu só conferir aqui. Certo. Tá dando umas falhadinhas, né? Talvez seja a internet. Sorry about that. Mas vamos lá, vamos continuar. Então ele diz: She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. Né? Ela tem os olhos, né? De novo, she's got eyes do azul do mais azul, né? Do céu mais azul. Blue é a cor azul. Até vim com o blue, né? Para poder simbolizar. Ela tem os olhos dos céus mais azuis. Quando a gente usa esse the est no final da palavra, né? Então, por exemplo, o mais barato. Por exemplo, eu quero dizer o superlativo, né? Ah, esse é o carro mais barato do mundo. Então, eu falo the cheapest, né? Cheap é barato. Então, cheapest the cheapest é o mais barato. Então, se eu quero falar que é o olho mais azul de todos, eu falo the bluest, né? Então, ele está falando que os olhos dela é igual the bluest skies. As if they thought of rain. Como se eles pensassem em chuva. Então, é meio poético, né? Mas como se os olhos estivessem talvez cheios de lágrimas, brilhando, né? Talvez foi essa a ideia. Então ele começa a segunda parte da música falando: She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. Então ele dá essa paradinha, né? E depois, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente está aprendendo que não sabe nada e vai aprender pela primeira vez uma música nova e você aprende meio que do jeito que já fala mais ou menos certo, tudo bem, não é tão... Mas você cantar, no meu caso, por 20 anos, né, mais, a mesma música do jeito errado, sem saber falar, né? Quando você vai cantar a forma certa, seu cérebro não aceita. Então a gente fica travando, né? Então, nessa parte, ele dá uma paradinha. Então ele fala: As if they thought of rain. Ele junta, né? Separa aí essa frasezinha em duas partes. Aí depois ele fala que ele não gosta de uma coisa. Aí ele fala: I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Né? Eu nunca que eu ia entender isso quando eu era adolescente, porque eu não tinha noção de medidas, que as medidas aqui dos Estados Unidos são diferentes das medidas do Brasil. A gente não mede as coisas por centímetros, por metros, é outro tipo de medida, é por ounce, que a gente traduz por onças, né? Por pés, ao invés de metros. Então, assim, são medidas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala aqui, primeiro eu vou falar a primeira frase, né? Que ele fala: I hate to look into those eyes. Eu odeio olhar, eu detesto olhar dentro desses olhos, daqueles olhos, né? Da menina.
e vê uma ounce de dor. E a tradução seria enxergar o mínimo de dor, mas e foi isso que ele quis dizer. Mas tem essa forma que ele usou, que um ounce é como se fosse os gramas que a gente usa para pesar as coisas aqui. É outra medida, não é exatamente igual a 1 grama, né? Mas ele fala que, então, como se fosse, se a gente fosse traduzir na cultura do Brasil, a gente falaria assim que eu odeio olhar dentro daqueles olhos e ver 1 grama de dor. É exatamente isso que seria a tradução mais, né, relacionada. Então, an ounce of pain seria uma onça, né? Não onça o animal, tá? A onça a medida de dor. Então, essa parte é a parte que ele fala assim, que I hate to look into those eyes and see an ounce of pain, né? Aí depois, aí ele vai falar do cabelo dela. Finalmente saiu dos olhos, né? Her hair reminds me of a warm, safe place. Ei, pessoal, durante a nossa live no YouTube, o YouTube caiu várias vezes, estava travando demais, eu precisei parar. Então, agora estamos de volta. Eu vou gravar o restante da aula para vocês terem acesso à música inteira, certo? Então, vou gravar e assim vocês têm a oportunidade de ver tudo. Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês, então, a minha tela, que é a mesma que eu estava mostrando durante a aula no YouTube. E aí a gente continua dessa parte aqui, que como eu disse, finalmente ele começa a falar do cabelo dela, porque ele sempre falava o quê? Dos olhos, né? Então ele começa a falar do cabelo, e aí ele fala assim: Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide. Né? Então, na música, ele canta alguma coisa parecida assim. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd. Né? Assim. Lógico que não com essa voz, mas com todo o talento dele, né? Então, eu vi um pouco da história do vocalista da banda, né? Que ele passava por abusos em casa quando era criança e tal. Então, qual que era o que era um lugar, né, seguro para ele? Era talvez ali perto da mãe, ali embaixo dos cabelos da mãe, sabe? Aquele abraço. Então, ele diz que o cabelo dela lembra o cabelo ali daquele momento de segurança, né? A warm, safe place. Um lugar seguro, quentinho, né? Warm quer dizer morno. Então, quando a gente fala que é um warm place, a gente tem também a impressão do calor, né? Mas o calor emocional, do calor humano, o calor do sentimento, né? Where, onde, né? Quando criança, as a child, I'd hide, né? I would hide. De novo aí, o I'd como a contração de I would, né? Então, ele fala que ali é um lugar que ele se esconderia. E também ele se esconderia. Então, vamos continuar o assunto, né? I would hide and I would pray for the thunder, né? Essa é a ideia. Quando a gente usa o and, que é o e, quer dizer que a gente está continuando a ideia do que estava sendo falado, só adicionando alguma coisa. Então, eu me esconderia e eu rezaria para o trovão, né? The thunder, certo? And the rain to quietly pass me by. Então, o trovão, the thunder, e a chuva passarem quietos, né? Pass by é passar, né? Vou passar na frente da sua casa. I'm going to pass by your house. É isso mesmo, aquela passada que a gente fala, né? E pass me by, quer dizer, passar por mim. E
quietly, né? Quiet é quieto, né? Em silêncio. E quietly é de forma calma, de forma quieta, silenciosa, né? Então, and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by, certo? E aí, de novo, o refrão, né? Oh, 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 sweet child of mine. E depois, sweet love of mine. Certo. E aí, aqui, quando eu era adolescente, eu achava que o nome da música era isso aqui. Where do we go? Porque ele fala tanto. Eu lembro até uma vez na praia com os primos, e a gente cantando lá a música, e eu falava, vamos cantar aquela música lá do Where do we go? Eu nem sabia o que eu estava falando, né? Mas é essa parte que ele repete milhões de vezes, né? Where do we go? Where do we go now? Where do you go? Do you go? Não, do we go, né? Aí ele fica, where do we go? É milhares de vezes. Bom, ótimo para você entender que em inglês a estrutura das perguntas é diferente do que a gente faz em português, que tem esse auxiliar do, que na tradução para o português não existe, é nulo, certo? Por quê? Em português a gente faz essa pergunta, por exemplo, como a tradução ali, para onde vamos? Para onde nós vamos? Né? Então, seria alguma coisa assim, se você fosse passar diretamente do português para o inglês, você falaria alguma coisa assim, where we go, certo? Se fosse pensar, é só passar do português para o inglês e tá certo, pega palavra por palavra. Mas não, a estrutura do inglês, depois do where, que seria o onde, precisa, ouve essa, precisa de um verbo, né? A estrutura de perguntas no inglês, em primeiro lugar, vem o verbo. Por isso que quando a gente usa o verbo to be, por exemplo, a gente inverte, né? Então, por exemplo, eu falar assim, você é inteligente. You are intelligent. Se eu for fazer uma pergunta, eu vou pegar o you are e vou inverter. Por quê? Porque o are, que é o verbo, tem que ficar em primeiro lugar. Então, eu falo, are you intelligent? Aí virou a pergunta. E os verbos que não tem como inverter, porque eles não são, digamos assim, verbos fortes, como o verbo to be ou como os modal verbs, ele precisa de um auxiliar. E esse auxiliar é o do, que na tradução em português não aparece. Então, por isso que ele faz where do we go? Para onde nós vamos, né? E agora? Né? E aí ele fica falando esse where do we go? Where do we go? Where do we go now? E, para terminar, sweet, né? Que ele fala, depois que ele fala where do we go? 1000 vezes, ele fala sweet child, né? 1000 vezes. Sweet child of mine. Né? E ele fecha com essa palavra, né? Com essa frase. Então, é uma música é uma declaração de amor, né? Para a namorada dele, para a criança, né? Com quem ele talvez queria proteger e tal. E um clássico, como eu disse, né? Desde o início, um clássico que a gente agora sabe cantar. Então, pega essa letra e bora ouvir essa música muitas vezes e reensinar o nosso cérebro a cantar da forma correta. Porque quem cresceu cantando só no Embromation vai ter dificuldade de conseguir entender como que a canção sai da forma certa, né? Enfim, se você veio até aqui, se você chegou até o final, muito obrigada por ter ficado até aqui. E marque aí um like no vídeo, para esse vídeo já se espalhar e mais pessoas vierem assistir.
E vamos lá, vamos aprender semana que vem, tem mais música e assim a gente vai aprendendo mais inglês. O inglês que a gente aprende com música, como eu sempre digo, é o melhor porque ele vai trazer a emoção do momento, tudo junto. E vai transferir o inglês que você aprende para o inglês do lugar do cérebro, para o inglês que você usa do outro lugar do cérebro, o inglês que você sente. Essa é a diferença. Alright? Guys, thank you very much for watching. Muito obrigada por estarem assistindo e see you next week.